Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um treinamento do nosso DHO. Espero que todos vocês estejam bem. Para quem não me conhece, prazer, eu sou Ana Luísa, faço parte, do time de gestão de pessoas e também sou estudante de psicologia. E hoje a gente vai conversar, sobre um tema que está presente aí na rotina de todos nós que trabalhamos em equipe, que são os conflitos, que vão ser aqueles mal entendidos num grupo da equipe, que pode ser uma diferença de opinião em uma reunião, ou até mesmo, um incômodo que a gente vai deixando crescer e vai deixando empurrar com a barriga, né? E uma coisa muito importante que eu quero refletir hoje junto com vocês é que o conflito ele só vai existir porque existe os relacionamentos, né? Então, o conflito vai existir porque a gente convive, porque a gente troca, porque a gente se posiciona. Então, o problema não vai ser o conflito em si, mas sim como a gente vai conseguir lidar com ele, como a gente vai conseguir resolver ele. Então, hoje a proposta é justamente essa, né? É que a gente consiga olhar, com um olhar mais claro, com um olhar mais leve para esses conflitos e para essas resoluções também. Bom, o primeiro ponto, eu acho que é muito importante a gente conceituar o que são os conflitos, né? Que então vai ser um choque de ideias, vão ser choques de comportamentos, de interesses, de opiniões, né? E eles vão acontecer, então, quando a diferença entre essas pessoas, elas não são bem compreendidas, não são bem respeitadas ou bem conciliadas, né? Então, ali vai ser a diferença não compreendida e a dificuldade de lidar com ela. Como eu disse anteriormente, isso vai acontecer em locais que existem, uma convivência. Então, se existem pessoas, existem conflitos. E é muito importante a gente também saber que eles não surgem só de grandes desentendimentos, mas muitas vezes de situações pequenas do dia a dia que vão se acumulando e vão virando mal-estar. Então, agora eu vou passar para vocês um vídeo que faz bem, uma forma lúdica da gente conseguir enxergar isso, de como os conflitos são coisas pequenas, mas que se a gente não consegue resolver, acaba virando, um problema maior.
Bom, gente, esse vídeo é muito divertido, né? Muito interessante ver o que realmente eu trouxe ali anteriormente, como os conflitos, né, eles surgem ali da nossa convivência, mas a forma com que a gente lida com eles, a forma que a gente supera eles, né, deixa tudo mais leve, deixa tudo mais tranquilo. As situações, né, do começo, primeiro com o urso ali, né, e o alce, e depois do coelhinho com uma espécie de raposinha, eu diria, eles são os mesmos conflitos, mas a forma que os pequenos lidaram deixou tudo de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, e os dois conseguiram, né, ali continuar a vida, continuar a rotina, deixando de lado, né, esse pequeno conflito. Bom, e agora, né, que a gente já viu essa situação de conflitos, que a gente pode ver que são coisas comuns, é hora da gente dar um passo para trás, né, e a gente entender o porquê que eles acontecem, né? Então, como eu disse anteriormente, à primeira vista, a gente pode pensar que é algo grande, que é algo que sempre está no problema do outro, mas na maioria das vezes, né, os conflitos nascem quando a gente precisa de alguma coisa, quando a gente espera, ou quando a gente valoriza algo que não é reconhecido ou respeitado pela outra pessoa. Então, pode ser ali uma falta de comunicação, pode ser estilos diferentes de trabalhos, ou simplesmente porque a gente está cansado, porque a gente está um pouco sobrecarregado e acaba, né, não respeitando muito o outro. Exemplos práticos disso, né, na nossa rotina do dia a dia, pode ser ali uma falta de comunicação, quando duas pessoas aplicam, né, as coisas da mesma forma, mas seguem uma rotina diferente, um padrão diferente, e aí uma acaba, né, ali entrando em conflito com a outra. Estilos diferentes de trabalho, né? Então, quando uma pessoa se planeja demais e a outra acaba resolvendo tudo na hora, isso pode gerar ali um conflito, falta de alinhamento nas expectativas, uma pressão, né, um cansaço e até as necessidades pessoais que não são entendidas. Então, quando a gente sente que a gente não está sendo reconhecido, isso também pode, né, gerar um conflito. Eu trouxe aqui para vocês a teoria, né? Eu achei bem interessante sobre o Wi-Fi emocional. Então a gente pode pensar que às vezes a gente tenta se conectar com a outra pessoa, mas a pessoa está num sinal diferente que a gente, né? É como se cada um de nós tivéssemos o nosso Wi-Fi e a nossa senha, né, não batesse, a gente não conseguisse se conectar com o Wi-Fi do outro. Então a gente tenta mandar mensagem, a gente tenta tentar se comunicar, né, de uma maneira positiva, com boas intenções, mas o que chega para outra pessoa é algo distorcido, é algo diferente. Então a gente acaba reagindo, né, com o que a gente entendeu, mas não necessariamente com o que o outro quis dizer. Então, os conflitos eles não vão ser apenas sobre o que foi feito, sobre o que foi dito, mas sim sobre como a gente percebeu, como a gente interpretou isso. E isso vale, né, tanto na área administrativa quanto na nossa área assistencial, né? Então, às vezes a gente acaba interpretando, acaba ouvindo algo de uma forma totalmente diferente do que a pessoa realmente quis passar naquele momento. Bom, e agora que a gente sabe, né, o que são os conflitos, como eles surgem, o que, que a gente pode fazer com eles, como a gente pode lidar com esses conflitos. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns pontos de como a gente pode melhorar isso. O primeiro deles é a escuta ativa. Então, como eu disse anteriormente, na maioria das vezes a gente escuta e quer apenas responder. A gente não quer entender o que a pessoa está dizendo, a gente quer realmente rebater o que a pessoa está dizendo. Então, isso acaba colocando a nossa conversa sempre num campo de defesa. E a escutativa vem justamente para mudar essa situação. Então, é quando você olha no olho da pessoa, quando você respira fundo, quando você para e tenta compreender realmente o que ela está dizendo, o que está ali por trás, né, do que ela está sentindo, mesmo que você não concorde com a opinião dela, mas você vai ouvir e buscar entender esse lado do que ela está dizendo.
O segundo ponto, né, é a comunicação com clareza e com respeito. Então, às vezes, a gente acaba atacando as pessoas sem perceber, a gente acaba falando de uma forma um pouco mais agressiva, a gente pensa que a gente está se expressando, mas a gente acaba, né, passando um pouquinho do ponto. Então, é muito importante, inclusive, a gente tem um treinamento, né, sobre comunicação não violenta. Depois desse treinamento, recomendo que vocês assistam ele também, onde a gente traz bastante dicas realmente para a gente conseguir se comunicar de uma maneira clara, mas de uma maneira respeitosa. Saber separar, né, o problema da pessoa. O que seria, né, isso? Onde o problema é o problema, não a pessoa realmente, né? Então, quando a gente personaliza demais essa situação, a gente perde, né, a chance de resolver ele. Por exemplo, o colega atrasou numa entrega que ele precisava fazer para você. Então, às vezes, a gente rotula demais essa pessoa, né, como um irresponsável, como uma pessoa atrasada, sem compromisso, mas às vezes a gente precisa voltar um pouquinho atrás e pensar: será que aconteceu alguma coisa? Será que ele está precisando de ajuda? Como a gente pode alinhar isso, né, para que na próxima vez não aconteça isso? Então, essa mudança de abordagem, essa mudança de chave, né, vai evitar estresses e vai evitar que os conflitos aconteçam. O outro ponto, né, é saber o momento certo de falar, mas também tem o momento certo da gente se calar também, né? A gente sempre pensa que a gente sempre tem algo a dizer, mas nunca é o sangue quente, né, naquela hora, aquele momento da discussão, seja o melhor momento da gente conversar. Então, às vezes é melhor a gente parar, a gente respirar, a gente refletir e esperar o momento certo, né, da gente conversar com uma calma, se entender com mais calma, né, pensar sobre o que aconteceu, porque às vezes a gente conversar nessa hora errada, nessa hora, né, que o sangue tá quente, como a gente costuma dizer, pode virar um conflito, uma briga muito maior por algo, né, às vezes muito mais simples. E pedir apoio quando necessário. Então, conflitos mais difíceis, né, que precisam de uma mediação, não tenha medo também de procurar essa ajuda, né? A gente não precisa lidar com tudo sempre sozinho. Então, a gente pode buscar ali o apoio de uma liderança ou até mesmo de um amigo de confiança, né, que vai ser ali o nosso intermédio, que pode ser ali o que está faltando para a gente conseguir, né, resolver esse impasse, essa situação. Então, a gente pode perceber com esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês que não existe uma resposta perfeita para a gente lidar, né, com o conflito. Mas é muito importante a gente criar espaços, né, principalmente dentro da nossa empresa, e também a gente pode trabalhar isso em outras áreas da nossa vida, espaços onde a gente consiga conversar melhor, onde a gente consiga ouvir melhor as pessoas, né, escolher as palavras com mais cuidado e também respeitar o tempo de cada um nesse processo, né, de solução dos conflitos. Bom, gente, a gente está chegando no finalzinho do nosso treinamento e eu achei interessante a gente trazer para vocês hoje uma reflexão de como você tem lidado com esses conflitos, né? Eu trouxe aqui anteriormente, né, os exemplos de como a gente pode resolver eles, mas eu acho muito importante agora a gente tirar esse momentinho e refletir para a gente conseguir, né, uma evolução de como a gente está lidando com esses conflitos no nosso dia a dia no trabalho. Você costuma evitar eles? Você costuma reagir de uma forma impulsiva? Você consegue encontrar um caminho mais equilibrado? Como que você está lidando? Então, eu disponibilizei esse mini checklist, né? Onde eu gostaria que vocês escolhessem, né, um número que hoje vocês mais se encaixam. Então, número 1, eu escuto o outro com real interesse ou apenas espero a minha vez de responder? 2, eu consigo expressar o que eu sinto sem acusar ou julgar, né, as pessoas? 3, eu reconheço quando eu estou agindo no automático? 4, eu busco entendimento ou eu insisto em convencer a pessoa? E 5, eu tenho clareza de que tipo de ambiente eu quero ajudar a construir aqui na empresa? Eu acho que esse mini checklist de reflexão vai ajudar bastante vocês a entenderem, né, como vocês estão lidando com os conflitos e como vocês podem, né, melhorar essas resoluções.
Bom, gente, a verdade, né, é que nem sempre a gente escolhe com quem a gente vai trabalhar, com quem a gente vai conviver no nosso dia a dia, mas a gente sempre escolhe como a gente vai se posicionar, como a gente vai reagir, como a gente vai alimentar essas relações do nosso dia a dia. Então, os conflitos, como eu disse desde o comecinho desse treinamento, eles vão fazer parte de qualquer ambiente, né, do ser humano. Afinal, a gente vive a partir dessas relações. Então, a diferença vai estar sempre aonde a gente escolhe atravessar esses conflitos. Então, se a gente vai transformar ele em diálogos, se a gente vai aprender com o desconforto, se a gente vai abrir o espaço, né, para essa escuta mútua e por aí vai. Então eu trouxe essa frase de reflexão para vocês que nem todo conflito é uma guerra. Às vezes é só um pedido de escuta disfarçado, uma tentativa de ser visto, ouvido ou compreendido. Então eu espero que esse conteúdo de hoje, né, possa ter ajudado vocês a repensar como a gente está lidando realmente com os desafios da nossa convivência e que a gente possa a partir daí, né, transformar esse atritos que a gente tem no dia a dia em uma ponte de aprendizado com as nossas diferenças, que a gente possa, né, ter uma escuta mais ativa e que a gente possa acolher mais o outro. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada por esse treinamento e até o próximo.